Papo com o Anjo. Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast que é parte integrante do programa O Anjo Investidor. E aqui hoje nós vamos receber um amigo, um dos maiores influenciadores financeiros do Brasil, um cara que tem mais de 2,6 milhões de seguidores. Chamo ele de primo e eu não sei por quê. Por que te chamo de primo, hein, velho? Pô, obrigado, aqui é uma honra estar contigo, Kepler, e com toda a galera aqui do Papo com o Anjo. É uma iniciativa tão legal e, cara, assim, eu me considero o primo de todo mundo, né? Hoje, né? O nome do meu canal, das minhas mídias é o Primo Rico. Eu chamo todo mundo de primo e prima, né? Primos. E lá atrás eu não tinha uma ideia de qual nome eu colocaria nas minhas redes sociais, né? Eu lembro que eu fiz um acordo com meu sócio antes de minha liberdade financeira, decidi entrar na internet para escalar mais ainda o meu negócio e eu não sabia que nome dar. E aí eu pensei assim, cara, por que eu vou perder tanto tempo pensando no nome? Eu vou dar um nome qualquer. E aí eu lembrei que tem aquela coisa do todo mundo tem um primo rico na família, né? Eu falei, pô, então eu vou dar esse nome, porque qualquer um pode ser o primo rico da família. E aí foi. E com o tempo, e na época eu admito que eu nem sabia muito se era um nome muito legal, não estava muito feliz com o nome, mas hoje eu recebo o feedback das pessoas e muitas vezes eles clicam porque, nossa, primo rico, que legal. Entendeu? É bem íntimo isso, né, velho? Mas foi YouTube no começo, você começou? Cara, na verdade não. Olha só, tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu comecei num blog, só que o que poucas pessoas sabem é que eu não comecei falando de investimento de uma forma geral. Eu comecei falando de previdência privada. Porque olha a minha cabeça, minha estratégia era a seguinte: eu preciso ajudar o brasileiro. O investimento mais popular do Brasil é poupança. Isso. Só que o segundo mais popular é previdência privada. Todo mundo sabe o que é previdência, ou já ouviu falar, ou tem uma previdência. Só que eu pensei o seguinte: se você tira um brasileiro da poupança e coloca em alguma outra aplicação, você tem um ganho aqui para o investidor. Se você tira da previdência e põe numa previdência melhor, você tem um ganho que é muito maior, ou seja, esse alfa é muito maior do que o alfa da poupança. Então eu pensei, eu vou falar com o segundo investimento mais popular do Brasil e aqui o impacto é muito maior e ninguém fala de previdência. Vou ocupar espaço. Boa, mas foi no YouTube? Aí eu comecei num site. Ah, você fez um site falando de previdência privada? Previdência privada. Só que, cara, ninguém lia. Eu passei meses. Olha aí, tá vendo? Você que tá nos assistindo, tá nos ouvindo, cara. Tu pensa que é fácil começar? Pensa que quem vê o foto, né, primo, não vê o filme, né? Não vê o filme. A gente compara, inclusive, muito o nosso bastidor com o palco alheio, né? Então, às vezes, você olha pro primo, você falou, o primo tem 2,6 milhões de seguidores, não sei o que lá. Cara, foi um grande processo, uma grande jornada para chegar até aqui. Mas ainda assim, acredito que eu tô só começando. E aí, vamos lá, volta pro site. Aí o site começou, você tinha o quê, 22 anos? Nossa, faz uns 5 anos atrás, eu tinha uns 24, 25 anos ali, né? Eu tava no processo, eu não tinha ainda feito acordo com os meus sócios, mas estava nesse momento. E aí ninguém lia meu site, cara, eu fazia de tudo. Eu lembro que eu paguei tráfego, né? Porque você às vezes pode pagar tráfego para dar um boost, né, na sua audiência. Eu paguei um tráfego porque eu ia fazer um lançamento de um treinamento e tal. Cara, eu lembro que eu gravei um treinamento, eu fiz um baita esquema, gravei aulas, roteirização, equipamento, investi dinheiro. Fui lançar meu primeiro treinamento, 0 vendas. Aprendeu com o Érico Rocha? Não. Aprendeu com o que fazer isso? Cara, na época eu tinha um amigo, o Conrado Adolfo, assim, né? Eu tinha visto alguns cursos dele, vi alguns cursos de várias outras pessoas, material na internet, e eu falei, eu vou encher o bolso de dinheiro. E aí botou 5 pau? Eu botei 5 mil reais na época, pra mim era um super dinheiro, assim. Acho que talvez um pouco mais, e eu não vendi nada. Então eu não fiz nenhum dinheiro. E aí eu comecei a pensar, caramba, esse daqui é o curso mais completo de previdência do Brasil. Hoje eu tenho os conteúdos de previdência mais completos do Brasil. Não é possível que ninguém queira ver o que eu produzo. E aí eu aprendi uma grande coisa na internet. É o seguinte, qual que é a sacada da internet? As pessoas acham que o conteúdo é a coisa mais sagrada que tem. Só que o mais sagrado que tem é o contexto. Então pensa assim, quando você está falando hoje, a taxa Selic acabou de cair para 5%, tá? Quando a gente está gravando um podcast aqui. Se você for falar de Selic caiu para 5%, o contexto é esse. Então qualquer conteúdo que você produzir dentro disso vai bombar. E eu entendi que eu estava falando do contexto errado, que era a previdência privada. Ninguém queria saber disso. As pessoas queriam saber de tesouro direto na época. Então eu mudei o contexto para tesouro direto. Então o contexto ele te traz o tráfego, ele te traz a audiência. Só que o conteúdo é o que fideliza essas pessoas para que elas confiem em você e continuem te acompanhando depois. Então quando eu dei esse shift,
aí eu comecei a ter mais resultado. Entendi. Né? E eu lembro que o momento, muitas pessoas me perguntam, quando você descobriu que você estava tendo resultado? Foi quando eu fiz uma live sobre Tesouro Direto. Eu dormi. Mas isso live já no Instagram? No YouTube. Aí foi no YouTube, né? Tá. Eu não tinha 100 inscritos. Você tinha já ido pro... Você já estava no YouTube, né? Você saiu do site, foi pro YouTube, então essa live foi lá. Exatamente. Eu continuei produzindo no site e aí eu comecei no YouTube. E aí, o que eu pensava? Cara, as pessoas não gostam de olhar só site, elas querem ver vídeo também, né? Tem aquelas estatísticas de que no futuro as pessoas só vão ver vídeo, não vão ler texto de artigo. E aí eu decidi fazer uma live sobre Tesouro Direto. E eu dormi, acordei e eu falei, meu Deus, eu estou bombando. Eu tinha 112 visualizações. Olha só, eu acordei com 112 visualizações e eu falei, meu Deus, eu bombei. E aqui eu tive muito gasto para continuar. E aí eu fui aprendendo e aprimorando ali atrás, né? Mas começou dali. Foi quando eu percebi que eu estava crescendo. 112 visualizações. Cara, mas aí você fez o site, mas antes do site eu soube que você foi garçom, cara. Como é que foi isso, velho? É muito louco, porque eu, quando era novo, eu era aquela pessoa que gostava muito de filme de mercado financeiro. E eu tinha um grande sonho. Eu tinha um sonho de ficar rico, né? Eu não sei se quem tá ouvindo aí já teve esse sonho, né? Todos nós. E eu queria ficar rico. E aliás, acho que não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado. E aí, o errado, eu acho, é você querer o sucesso e a riqueza alheia, né? Alheia. Mas a sua própria não, muito pelo contrário. E o errado é você ter inveja, e eu percebi o que é inveja no Brasil. Inveja não é você querer ter o que o outro tem. Inveja no Brasil é você querer que o outro não tenha o que você não tem. Isso é um absurdo. Mas aí na minha época lá, eu queria ficar rico, eu fiz 18 anos, eu tive um grande privilégio, eu sei que a maioria dos brasileiros não tem isso. Quando eu fiz 18 anos de idade, meus pais me deram 5 mil reais. Foi um baita presente. Foi esse dinheiro que você investiu no site? Não, aí foi outro dinheiro. Já foi mesmo 5, mas é outra grana. Exatamente, o site foi um pouquinho mais que 5 ali, eu só não lembro exatamente quanto foi. Mas quando eu fiz 18 anos, eu peguei 5 mil e eu fui investir em bolsa de valores, porque todos os filmes que você vê de mercado financeiro, as pessoas investem em bolsa de valores e elas sempre ficam ricas, né? E aí eu achei que ia ficar rico também, porque eu não tinha muito parâmetro, então eu achava que 5 mil iriam virar $1 milhão, não sei. E aí eu fui investir na bolsa e o que os meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu demorei uma semana para perder. Eu quebrei na bolsa de valores, né? Só que acho que quando a gente erra e quando a gente fracassa, não necessariamente a gente se torna um fracassado, né? E quando a gente tem sempre duas opções. Ou a gente aprende alguma coisa com isso e faz alguma coisa a respeito, ou a gente se vitimiza e terceiriza a culpa e fica chorando. E eu decidi estudar, comecei a estudar sobre bolsa, mercado financeiro, e aí eu me apaixonei pelo mercado. Você se acha assim, você identificou que você é um professor, você tem didática, você percebeu isso na hora que começou a estudar? Você começou a ensinar também, né? Cara, sim, porque nessa minha jornada, né, assim, eu me apaixonei pelo mercado, decidi que eu queria estudar no mercado, trabalhar no mercado financeiro. Não foi fácil, ninguém quis que eu trabalhasse no mercado financeiro, ninguém me aceitou numa entrevista de emprego. Por isso que eu fui garçom, eu fui barman, fui estagiário, eu trabalhei em quase 10 lugares em um ano, até eu decidir criar meu próprio negócio, já que ninguém me dá a oportunidade, eu criei meu negócio. E nessa época eu percebi que eu era um bom professor, porque o mercado de investimentos no Brasil, e eu era um assessor de investimentos, ele é um mercado em que você não briga por ver quem é o melhor, você briga por ver quem é o melhor educador. Porque a gente não precisa mostrar para a pessoa que eu sou o melhor. Eu preciso ensinar para a pessoa que investir em poupança não faz sentido. Então, o meu processo de assessorar os investidores era um processo educacional. Então, toda reunião que eu fazia, eu ensinava as pessoas sobre como investir na poupança não é um bom negócio. E eu fiz isso tantas vezes, que depois de 7 anos eu tinha um escritório, tinha quase 50 pessoas no meu time e eu tinha mais de 5 mil clientes. Né? Então eu tinha feito isso algumas milhares de vezes. Né? Clientes assessorando, né? Já assessorando o investimento. Exatamente. Eu tinha um escritório na Paulista, aqui perto, inclusive. Então eu fiz isso tantas vezes que eu percebi que eu era um bom professor. Okay. Eu era um bom professor, mas eu não imaginava que eu conseguiria escalar o que eu fazia como professor na internet. Né? Hoje eu recebi uma pergunta de uma prima no Instagram. Ela falou assim, poxa, mas eu sou professora, como eu vou ficar rica? Aí eu falei, olha, você sabia que eu também sou um professor? Né? Então a diferença é que você tá ali na sala de aula falando para 30 pessoas e eu tô na internet falando para 10 milhões de pessoas todos os meses. Então acho que essa escala te permite
obviamente ganhar muito mais dinheiro, né? Mas essa escala chegou depois, né? Ela Chegou foi uma depois. jornada, como você bem falou, não é da noite pro dia. Isso. Né? Você começou com 100 visualizações, gente. Então ele Sim. foi construindo, foi acreditando e foi vendo que o que ele estava fazendo estava ajudando as pessoas e teve o retorno, foi falando pro outro, o negócio foi pegando proporção. Você soube usar bem as ferramentas, né? É óbvio, você soube aprender e aproveitar o momento. E cresceu nesse negócio. Agora é um conjunto de coisas. Não é clicar e agora tô cheio de seguidor e tal. Até porque não é o número de seguidor que importa, é o número de engajamento que você tem. Você dá um espirro, tem 6 mil pessoas comentando, né, cara? Então, eu, inclusive. Seus comentários são sempre os mais ácidos, hein, Cabrito? Não, meus comentários são comentários que não são apenas uma hashtag. Né? Cara, mas Eu falo um pouquinho mais, porque eu acho que tem que contribuir com quem tá ali comentando, né? Então eu faço no contexto algum contraponto, alguma coisa importante que eu vejo que é importante pro teu público, na verdade, né? Acho que isso é legal, porque é uma troca. Eu digo sempre que rede social não pode ser só eu falo, você me escuta. Isso é uma troca. Acho que você tem que ouvir de vez em quando. Eu sei que você faz, de vez em quando você comenta, fala com as pessoas, vai inbox, fala com as pessoas. Tem gente que, poxa, a verdade, viu, Tiagão? Quando você fala alguma coisa, eu sinto que as pessoas acreditam mesmo naquilo que você está falando. Então a tua responsabilidade é triplicada, cara. Triplicada, porque você tem uma autoridade naquele assunto que você está falando. Agora, mesmo antes de gravar aqui o podcast, você fez um vídeo para a tua audiência sobre a taxa Selic. Né? Então você explicou o impacto dos 5% na economia e tal. Então isso é muito importante, porque a galera espera isso de você. E você tem a agregar e ajudar as pessoas. Agora eu queria saber o seguinte: e o Thiago, investidor da sua própria vida? Porque você investe, a gente sabe, em termos de grana, mas você está investindo em você para ser o quê? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Onde é que você quer estar? O que é que você quer fazer? Como é que é o Thiago daqui a 10 anos? Porque você já tem, com 29 anos de idade, o que eu tenho com 50. Então, bom, Cabrito. Então, assim, eu demorei. Enganar aqui, hein, cara? E aí? Não, mas eu acho que só um passo atrás, só antes de entrar nesse ponto, que você falou sobre a autoridade, né? E essa autoridade, acho que ela não vem só do fato de eu ser uma pessoa boazinha, por exemplo, né? Ou demonstrar que eu tenho conhecimento. Eu acho que eu tenho um processo de criação de autoridade, né? E que passa pelo seguinte: primeiro, um efeito associativo, né? Então, eu acho que se você aparecer com pessoas que são referência nos segmentos delas, você acaba absorvendo um pouco dessa autoridade. E eu costumo trafegar bem, né, em alguns meios. E além disso, eu acredito muito no conceito do skin the game, da pele em risco, né? Então, por que eu tenho tanta autoridade? Porque eu pego meu dinheiro, eu invisto meu dinheiro publicamente, as pessoas veem o meu resultado. Então, além de eu mostrar o que eu estou fazendo, eu tenho um grande resultado nisso, eu tenho a minha pele em risco. E a maioria das pessoas na internet hoje, elas não fazem isso, elas não mostram o que elas estão fazendo. Elas só ensinam, educam, mas muitas vezes você não sabe se essa pessoa ela está de fato fazendo o que ela está dizendo, né? Então, por isso que as pessoas acreditam, porque elas sabem que o que eu estou falando geralmente tem a ver com o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, porque eu mostro todos os meses na internet. Você dá um print da tua carteira, bota na internet. Exatamente. Aliás, você usa o Kinvo. Exatamente. Eu uso o Kinvo, né, para gerenciar minha carteira, porque eu consigo ver tudo ao mesmo tempo, todas as corretoras. E isso é legal, as pessoas sentem que, poxa, o que eu estou falando é legítimo, porque de fato eu estou falando com o meu dinheiro. Então, se alguém for se ferrar, vai ser difícil alguém se ferrar mais do que eu, porque eu tenho a pele em risco, né? E aí... E inclusive você mostra quando perde. Mostra quando perde. É claro. Exatamente. Porque também tem aquela pessoa que só mostra quando ganha. Exato. Né? E aí, só que o problema é que isso aqui induz o leigo ao erro, porque ele não sabe o que é verdade e o que não é, e quando ele vê alguém que fala bonito só mostrando ganho, ele acha que é assim. Isso não acontece em nenhum lugar, nem nas startups que você investe, né? Você tem algumas startups que às vezes não têm o melhor resultado do mundo, mas algumas elas dão porradas estratosféricas, né? Exatamente. Então, se fosse tão fácil assim, qualquer um faria, né? E aí, sobre o Thiago, o que acontece? Eu lembro que eu tenho um livro lançado chamado 1.000 ao Milhão, né? E... aliás, é best-seller. Cara, é best-seller. Eu fiquei muito feliz. Eu vi um dado agora pela Nielsen. Ele é o livro nacional mais vendido do ano. Uau. Mais do que todos. Vendeu mais de 300 mil unidades já. Maravilha. E o que aconteceu foi que quando eu lancei o livro, eu fiz um roadshow pelo Brasil, passei por vários lugares e um desses lugares foi Salvador. E em Salvador, eu lembro que eu fiz uma noite de autógrafos, eu saí de lá, fui pro hotel e era madrugada. Devia ser 1h, 1h30 da manhã. Eu tava na varanda do hotel, eu tava olhando pra uma avenida lá em Salvador.
E ela tava lotada, Kepler, ela tava lotada. E eu vi essa avenida, um monte de carro no sábado de madrugada, e eu pensei, caramba, essa galera, eles estão indo agora, sei lá, pra balada, pra uma festa, vão extravasar. E eu comecei a olhar para aquilo e comecei a imaginar, pô, essa galera, eles passam de segunda a sexta-feira, uma semana do cão, trabalhando pra caramba, fazendo o que elas não gostam muitas vezes, não vendo, assim, não conseguindo trabalhar, não gostam do que elas fazem, querem que o final de semana chegue logo. Aí no sábado elas vão extravasar, acordam tarde no domingo. Aí elas estão ansiosas porque amanhã já é segunda. Então elas vão nesse ciclo. E quando eu tava olhando pra isso, eu lembro que eu até mandei um áudio pro Whindersson Nunes. Mandei um áudio pro Whindersson Nunes falando, cara, agora eu entendo o que você me falou. Eu descobri meu propósito, foi nesse momento. Eu falei, eu preciso quebrar esse ciclo das pessoas, porque como elas dependem desse dinheiro que vai entrar no mês, elas são escravas da própria vida. Então às vezes elas olham pro lado, elas entendem que tem uma oportunidade para elas, mas elas não podem aproveitar, porque se elas não pegarem o dinheiro que vai entrar nesse mês, elas não pagam conta, não comem, não pagam a escola dos filhos, nem nada disso. E aí, perguntando, bom, onde o Thiago daqui 10 anos quer estar? Eu não sei onde eu quero estar daqui 10 anos, não penso não tenho a certeza ou exatidão de algo tão longo, mas eu sei que no futuro, eu quero olhar para trás, eu quero ver que hoje muitos brasileiros, milhares de brasileiros fazem o que eles fazem por opção e não por obrigação. Isso porque eles atingiram a liberdade financeira. E eu espero ter ajudado muito nesse processo. É isso que eu quero olhar para trás e ter a certeza no futuro, né? Bom, bacana demais. O Thiago fala sempre, e eu adoro essa frase que ele fala, que ele diz assim, aprenda a investir antes de gastar. Como é que você fala isso pro cara que ganha um salário pequeno, que tá ali apertado, situação difícil? Como é que você consegue transformar essa mentalidade, né? De pensar em investimento antes de pensar, de pagar as contas? Como é que é isso? Como é que você lida com isso? Olha só, quando eu tinha minha liberdade financeira, ou seja, eu tinha dinheiro investido e o rendimento pagava o que eu precisava para sobreviver, eu não precisaria mais trabalhar se eu quisesse manter o meu estilo de vida. Só que eu não sabia muito bem explicar por que isso aconteceu comigo. Tirando o fato de, bom, eu tive um negócio bem sucedido, né? E aí eu decidi estudar sobre o assunto. Eu descobri que 1% da população no Brasil se aposenta com a mesma qualidade de vida. E aí o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro do meu bolso, quase R$1 milhão, e eu investi em pesquisa. Então eu viajei o mundo, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu conversei com bilionários, conversei com empresários, CEOs, gente de Harvard, de Stanford, vencedor de prêmio Nobel, medalhista olímpico. Fui pro México, dormi uma semana na casa do CEO do Walmart, tentando entender como ele pensa, como ele toma uma decisão, etc. E o resumo de tudo isso é que todas as pessoas eram bem-sucedidas e elas tinham comportamentos em comum. E a soma desses comportamentos é o que, na minha concepção, dava para elas esse sucesso ou essa liberdade financeira. Então eu trouxe para nossa realidade. E o sucesso financeiro de uma pessoa depende de 3 pilares que ela precisa trabalhar: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então, se a pessoa ela é muito boa em gastar bem, ou seja, ela gerencia muito bem as finanças pessoais dela, do que adianta ela gerenciar muito bem se ela ganhar muito pouco? E não dá, porque é uma questão de necessidade. Tem gente que hoje não consegue sobreviver praticamente. Então não adianta nada você ser muito bom nisso se você não ganhar mais dinheiro. Se você souber investir muito bem, mas você não conseguir gerenciar seus gastos, não vai sobrar nada. Então não vai adiantar você ser muito bom em investir se você não tiver dinheiro. Então você precisa trabalhar esses 3 pilares. E o que eu percebi as pessoas, elas aumentam a renda delas e aumentam os gastos também. E aí todo mundo pergunta, qual é a fórmula mágica? E eu sempre digo, não tem. Mas se existisse, seria essa. Que é o seguinte, o segredo não é você deixar para investir o que sobra depois de gastar. É você deixar para gastar o que sobra depois de investir. Então, entra o nosso dinheiro. A gente sempre consegue pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, não sei o que lá. Mas a gente nunca consegue pagar a conta da nossa liberdade financeira. E que talvez seja mais importante em algum momento, né? Então, o que acontece é que se a gente não aprender a investir, a gente não vai conseguir ter liberdade financeira em nenhum momento. E o grande erro aqui está em antecipar os seus sonhos. As pessoas, elas sempre antecipam os sonhos delas, elas não esperam para comprar algum grande bem e elas passam a vida trabalhando para pagar esse bem. Então, elas trabalham pelo dinheiro, não é o dinheiro que trabalha por elas. E aí isso impacta também no padrão de vida, né? Porque muitas vezes você
tá num padrão e você não quer baixar aquele padrão quando você tá numa outra situação. Isso passa, eu já passei por isso também. Eu tive que ajustar o meu padrão em determinado momento da vida, né? E isso foi fundamental pro meu crescimento, porque você começa a ter equilíbrio e paz. E não nada mais importante do que você poder respirar tranquilo e pensar no que você vai fazer para frente. Acho que equilibrar a sua despesa também é importante e o seu padrão de vida, não é? Sim. Além, claro, obviamente, de aprender a investir. Total. Agora, olha só, olha a semelhança do que eu vou falar com quem se endivida. O que acontece? As pessoas, elas têm sonhos quando elas começam a vida delas. E elas começam a ganhar um salário. Só que elas não ganham muito quando começam. E aí elas começam a ganhar mais renda ou salário. E elas começam a gastar mais. Exato. E aí elas ganham mais e gastam mais. Só que aí elas começam a acreditar que elas nunca vão perder a renda delas ou que nunca vai acontecer algo inesperado na vida delas. E elas vão aumentando o padrão de vida conforme elas ganham mais. Em algum momento a renda vai diminuir ou vai vir um gasto inesperado. E nesse momento as pessoas não conseguem diminuir o padrão de vida delas. E agora ela se endivida e começa a fazer daqui virar uma bola de neve até que fica tão caro que a vida dela é destruída, ela entra num ciclo. Então é difícil sair desse momento, mas as pessoas também defendem uma coisa no Brasil que eu não concordo, que é, puxa, você pode fazer tudo de uma forma equilibrada, você tem que ter muito equilíbrio na vida e tal. E eu não acredito que um momento como esse você deva ter equilíbrio. Eu acho que você tem que desequilibrar. Se você fez cagada, então você precisa se sacrificar. Né? A diferença entre algumas pessoas que não conseguem e os ricos, muitas vezes, é a noção que você tem de sacrifício. Porque o sacrifício não é algo ruim, desde que você tenha um prêmio proporcional. Então, muitas pessoas elas não conseguem sacrificar o conforto presente. E você precisa sacrificar o conforto presente para poder atingir algum objetivo. Né? Tem alguns sacrifícios que eu acho que você precisa conseguir fazer. Sacrificar o conforto presente, sacrificar o perfeccionismo, que senão você nunca toma uma ação, você fica querendo se preparar. E aí, até se preparar, faz um business plan. Quando você vê aqui, o Kepler já comprou o negócio e vendeu na sua frente. Então você precisa sacrificar o perfeccionismo e sacrificar também a necessidade de ser querido. Cara, você não vai ser querido por todo mundo e muitas vezes, pela maioria das pessoas, você não vai. Então troca a necessidade de ser querido pela necessidade de ser respeitado. Eu acho que esse conjunto de sacrifícios te ajuda a sair da pindaíba, sair do limbo e muitas vezes atingir resultados grandiosos, né? Cara, você imagina a quantidade de pessoas que seguem o que o Thiago tá falando e fazem o que ele fala, e isso é muito importante e funciona, e dá certo, né? Não é só blá blá blá, tiver um monte de guru aí, e, cara, é aquilo que você falou, o cara nunca fez, e nunca fez o que tá falando, e aí as pessoas vão lá e depois quebram a cara porque não tem um experimento, não tem a validação desse processo. Cidadão, eu queria saber o seguinte, aqui é o Papo com o Anjo, aqui a gente fala com um cara que é anjo, e você é um anjo de muita gente, mas eu quero saber se você é um anjo de outras empresas e outros negócios, se você investe, se você pega parte do seu recurso e se você recomenda o cara diversificar a carteira dele para também investir em negócios no estágio inicial, nas chamadas startups. O que que você entende disso? Se isso é uma oportunidade, se isso claro que você não vai recomendar, mas isso aí é de alguma forma coisa para se olhar? Como é que você enxerga isso? Cara, o que eu acho legal, assim, até você usou o gancho do guru, né? Algumas pessoas me chamam de guru. Só que como você diferencia um guru que viaja, que fica só divagando e alguém que realmente tem resultado? A diferença é se essa pessoa tem skin in the game. Eu tenho. Então eu mostro o que eu tô fazendo e eu tenho resultado. E essa pergunta que você fez é muito legal, porque eu prefiro responder não com o que eu acho, mas sim com o que eu faço com o meu dinheiro. E o que eu faço com o meu dinheiro é o seguinte: hoje eu divido a minha carteira de investimentos em 4 partes. Né? Eu tenho uma parte que eu deixo em fundo imobiliário, uma parte que eu deixo em caixa para oportunidades e os outros 2 quartos eu deixo em negócios. 1 quarto em negócios no Brasil e 1 quarto em negócios nos Estados Unidos. Só que aqui, para mim, negócios são uma única coisa. Então, se você tiver uma boa oportunidade, você vai entrar em negócios, porque não tem nada mais rentável que negócios. Só que quando você está falando de investimento em negócios, você pode investir em negócios de porte maior, você pode investir em negócios em um estágio de maturidade muito inicial, né? Então, o negócio é investir em negócios. Então, se você encontrar uma boa oportunidade, você tem que aproveitar. Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem algumas diferenças entre um negócio muito grande, consolidado, e um negócio menor, um estágio mais inicial. O negócio já consolidado, ele costuma te pagar dividendos, ele é uma coisa um pouco mais estável, tem um pouco mais de liquidez, te dá um pouco menos de trabalho, digamos assim, em termos de risco. Um negócio mais iniciante, um negócio mais inicial, cara, ele não costuma te pagar dividendos, ele tem menos liquidez, mas é aqui que está o maior potencial.
Então, esse ano, tiveram 2 empresas que eu comprei. Foi pela bolsa isso daqui, mas poderiam muito bem ter sido fora da bolsa, em startups, né? E, aliás, teria sido muito melhor se tivesse comprado antes de entrar na bolsa, porque eu teria pego um valuation, um preço muito diferente. Mas essas 2 empresas, elas eram empresas um pouco menores, são conhecidas como small caps no mercado acionário. E elas tiveram os maiores retornos da minha carteira. Uma subiu acho que 500%, alguma coisa assim esse ano, e a outra um pouco menos do que isso. Não é algo que eu possa projetar sempre e tudo mais, mas aconteceu, né? Então, por quê? Porque são negócios muito pequenos. É difícil imaginar que a Apple ela vai multiplicar por 5, né, em um ano. Uma empresa de 1 trilhão, entendeu? Ela então, já multiplicou, né? Já multiplicou. Por isso que quanto mais inicial é o momento da companhia, maior o upside que você tem, porque existe mais espaço no mercado para ocupar. Mas, obviamente, você precisa fazer uma avaliação correta para que essa empresa seja a empresa certa no lugar certo e não a empresa errada no lugar certo, né? E você também, eu acompanho muito o que você faz com as startups, com essas empresas no estágio inicial. Você tem aquela história também do skin in the game. Você entra para apoiar a startup, você entra para dar mentoria, para pegar na mão, para sofrer junto, para comemorar junto, para emprestar um pouco a tua credibilidade e a tua mentoria, né? E, aliás, você fez isso brilhantemente no programa O Anjo Investidor. Durante alguns episódios, você realmente ensinou e ajudou e apoiou e fez perguntas incríveis para eles e o público que está nos ouvindo vai poder ver isso no programa O Anjo Investidor. No episódio número 2, você, por exemplo, ajudou a Casa e Café, né? Que é uma startup legal, que ajuda as famílias a resolver o seu problema de ter domésticas enfim, cozinheira, limpeza, etc. E você foi lá e deu orientação muito pertinente. E todo mundo vai ver, não é isso? Não foi? Exatamente. E o mais bacana é que você no final diz assim, olha, eu vou investir com você. É isso aí, pô. Onde você for, eu sou seu sócio, cara. Porque você, onde o seu dinheiro tiver, o meu vai ser muito bem acompanhado aqui. Eu digo sempre, né, cara, que se a gente entrar agora e acertar, se eu for acertar agora, essas empresas podem ser gigantes lá na frente, a gente vai multiplicar o nosso investimento. Agora, você que está nos ouvindo, não pode deixar pegar todas as suas fichas e botar nisso. Você tem que realmente fazer uma carteira, diversificar, acompanhar a carteira aí do Nigro e distribuir o seu dinheiro, o seu recurso. Não pode pegar tudo e botar ali, né? Eu conheço empresários que tiram o dinheiro de uma renda fixa e vai jogar lá nas startups. Cara, cuidado, calma aí. Não é assim, a gente não está orientando isso, né? Exatamente. É uma oportunidade, mas você tem que realmente ter reserva para isso e saber o que está fazendo e saber que é longo prazo. Exatamente. Eu gosto muito de pensar em, cara, não se expor ao risco da ruína. Sim, então, é o risco adoro isso, o risco da ruína. Me explica aí para quem está nos ouvindo o risco da ruína. Eu adoro isso, hein? O risco da ruína é o seguinte, imagina que você é um cassino, por exemplo. Para você, matematicamente falando, se uma pessoa vier e ela jogar no cassino durante 100 dias, é pior do que 100 pessoas vindo no mesmo dia. Porque se uma única pessoa quebrar no 32º dia, ela nunca mais volta. Agora, 100 pessoas no mesmo dia, se quebrar algumas, tudo bem para você. Então, eu comecei a me preocupar com esse conceito a ponto de, por exemplo, eu adoro andar de moto, eu tenho carteira de moto, mas eu não ando. Porque uma vez eu caí, e aí eu pensei, caramba, eu posso, da noite pro dia, morrer. Então, como eu não dependo disso, eu não ando de moto porque eu me exponho ao risco da ruína. Apesar de gostar. Poxa, cinto no banco de trás. Eu já não usei cinto no banco de trás e hoje eu não deixo isso acontecer em nenhum momento, porque eu uso muito aplicativo, né? Então eu não posso deixar de usar cinto no banco de trás, que isso daqui é risco da ruína. E colocar todo o seu dinheiro no único lugar também é. Você trabalhou a vida inteira, muitas vezes, para juntar o dinheiro, às vezes você, sua família depende dele, e você coloca tudo em um único negócio. Se esse negócio tiver 1% de chance de quebrar, você não pode colocar 100% do seu capital lá. Porque se você tomar esse tipo de decisão várias vezes na sua vida, em algum momento você vai perder tudo que você tem e aí você não vai conseguir recuperar tudo tão rápido. Então, não se exponha ao risco da ruína e não coloque todo o seu dinheiro em um único negócio, e especialmente se você não tiver o fundo de emergência, né? Então sempre tenha pelo menos 6 meses do seu custo mensal, investir numa renda fixa que você possa resgatar antes de pensar em negócios. Então você aconselha a reserva dele estar numa renda fixa mais seguro, com liquidez. Exatamente. Muito bem. Rapaz, que aula, hein? A gente podia passar um tempão aqui, mas o podcast tem um limite, a gente tem que encerrar. Que pena, né? Que pena, pô. Adoro bater papo contigo, você é um jovem brilhante e todos nós gostamos, e queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo,
para quem está nos assistindo, em relação ao Papo com o Anjo e uma mensagem positiva aí, porque tem muita gente que está passando por dificuldade, viu, Thiago? Não só tem ouvintes estruturados nos ouvindo, não. Poxa, eu acho que assim, primeiro tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: muitas pessoas, elas ouvem às vezes um papo como o nosso, ou veem outros conteúdos na internet, elas se sentem muito motivadas, né? Mas muitas vezes elas se sentem motivadas e não fazem nada. Então, o excesso de motivação não compensa a falta de ação, entende? Você precisa colocar a mão na massa. E é claro que é muito mais difícil para alguns do que outros. É claro que alguns têm mais defasagem familiar, educacional, de amor e tudo mais. Mas é possível, desde que você coloque sua mão na massa de forma prática e aprenda, né? Então, eu acho que não existe justificativa para você não estudar. Se você tiver R$20, você compra um livro. E com livro você consegue devorar a vida inteira de uma pessoa que se dedicou a estudar sobre determinado assunto. Só se você lê isso daqui. Um livro, ele só é um custo se você não lê. Agora, por que as pessoas muitas vezes não conseguem atingir um sucesso ou um grande resultado? Porque elas, às vezes, elas estudam tanto e têm tanto conhecimento que elas se tornam obesas mentais. Do que adianta você ter só conhecimento se você não aplicar isso? Exatamente. Então, o conhecimento sem aplicação na prática, ele também não tem valor. Você precisa juntar as duas coisas para você sair da inércia e atingir algum grande resultado. Uau! Thiago Nigro, arroba Thiago.Nigro no Instagram. Ele às 5 da manhã faz umas lives incríveis com 50 mil pessoas. Podcast Primo Rico, já fui 2 vezes lá no podcast Primo Rico. Adoro passar lá Nós adoramos, principalmente quando você vai com seu filho lá e eu não preciso pensar. Vocês ficam brigando lá. Coisa mais legal de todas, cara. Qualquer dia levo a família inteira lá, viu? Bacana demais. Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Valeu! Papo com o Anjo.